Será que a palavra agapau se refere apenas ao amor cristão na Bíblia? É o que nós vamos ver nesse vídeo. Pessoal, meu objetivo com este vídeo é mostrar algumas ferramentas do Logos. Durante esse vídeo você vai ver alguns recursos, algumas possibilidades e te ajudar a entender algumas delas, mas também levar também para o lado de nós pensarmos como nós estudamos a Bíblia, ou às vezes informações que nós carregamos sobre a palavra de Deus, que o Logos nos ajuda a questionar ou a ter mais informações ou ampliar essas informações. Então eu quero fazer um exercício aqui para que você perceba aquilo que você pode fazer com o Logos, para que você possa ter mais segurança nas informações que você tem sobre a palavra de Deus. O que eu vou fazer aqui? Eu estou aqui em João 21:15 e eu vim para esse texto porque eu sei que aqui eu tenho a palavra amas-me, né? O texto conhecido de Jesus questionar Pedro 3 vezes se Pedro o ama, Jesus o restaurando, assim como Pedro 3 vezes o negou, Jesus dá a ele a oportunidade de 3 vezes confessar o amor a Jesus. E é muito interessante, você pode ver as duas palavras que são usadas aqui para amor, né? Agapau e também filéu. Então tem todo um jogo aqui de palavras, muito bonito, muito interessante o texto. E eu não vou focar aqui nesse texto, mas eu vou pegar esta palavra e vamos supor, eu quero saber qual é a palavra grega que está aqui por trás, né? Alguns já sabem que você clica com o botão direito em cima então da palavra. E eu tenho aqui descrito então a palavra agapau. Eu ponho o mouse em cima, eu estou no lema e eu tenho a raiz da palavra. Eu vou trabalhar no lema, ou seja, eu estou trabalhando aqui com essa palavra que é o verbo amar, né? Que ela também é usada de outras formas, mas essa palavra específica e não a raiz agapau, que tem uma série de outras ocorrências, né? E nós inclusive vamos ver a relação entre elas nisso que nós vamos fazer. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo dessa palavra. Então, agapau, amar, eu vou pegar aqui estudo de palavra da Bíblia. Então eu tenho agora aqui no Logos uma ferramenta que vai me explicar o significado dessa palavra. E olha que interessante, né? Com o que eu fiz aqui, ele já está marcando, né, todas as ocorrências dessa palavra aqui, tá vendo? Ok, vamos lá. O que eu queria destacar, eu gostaria de chamar a sua atenção, é aqui então, deixa eu vir aqui para esse painel, aumentar para você. Você vê, eu acho que alguns entendem, né? Alguns já ouviram falar que algumas pessoas dizem assim, a palavra agapau ou ágape é o amor cristão. E isso realmente tem um fundamento, tem uma certa base, inclusive uma base histórica. Em pais da igreja, existe uma alusão na Didaquê também, de chamarem de festa do amor, usando a palavra amor aí, usando o agapau, se referindo à Eucaristia. Então, essa palavra agapau, ela realmente acabou sendo descrita como o amor cristão. Mas o problema que nós temos aí é algumas pessoas dizerem essa é a palavra que descreve o amor cristão, que descreve o amor de Deus para nós, é o amor sacrificial. Preste atenção no seguinte, quando eu olho para os resultados, eu vou ver que tem textos que não se referem a isso. E o Logos tem ferramentas que nos ajudam a perceber essa diferença. Veja só, eu estou aqui então no estudo de palavra da Bíblia, eu tenho aqui as definições que a gente até pode olhar depois, mas eu queria destacar mais lá para baixo. Aqui eu tenho a tradução na Almeida Revista Atualizada e o português, como ele tem uma série de flexões das palavras, né, de conjugações, um verbo ele vai ter várias formas de tradução aí. Se você pegar esse disco aqui numa Bíblia em inglês, você vai ter muito menos resultados, porque os verbos em inglês são muito mais simples. Ok, eu tenho a tradução na Septuaginta, mas o que eu gostaria que nós olhássemos aqui raiz, tá? Tudo bem, olha, então eu sei que agapau, que é a palavra que eu busquei aqui, ela vem da raiz agapau também, mas ela tem outras, né?
outros significados. Eu tenho aqui o verbo amar, mas eu tenho o substantivo amor, né? E eu tenho o outro amado. Agora, o que eu gostaria de chamar a atenção realmente é nessa área de significado. E, inclusive, é um ponto, veja esse logo aqui, tá? Esse desenho. Ele é de semântica, tá? Ou seja, o significado da palavra. E olha aqui os campos de significado de agapau. A maior ocorrência é realmente amar de amor cristão, esse amor sacrificial, isso que nós dizemos. E veja só, aqui embaixo, essas 5 ocorrências aqui, tá? Esses 5 significados estão descritos aqui embaixo também. Muito bem. E você vê o seguinte, esse amor cristão é a maior ocorrência. Ele tem 93 vezes do total de 145, tá vendo? Mas preste atenção aqui. Deixa eu te mostrar algumas coisas que você pode fazer. Se você clicar aqui nessa parte azul, eu vou dar um clique nele, ele destaca e aqui ele vai começar a listar todos os 93, as 93 ocorrências dessa palavra, tá? Então você tem aqui. Assim, então eu posso, se eu clicar aqui no vermelho, ó, ele vai fechar esse azul, o maior, e listar então todas as ocorrências desta outra palavra, as 35 ocorrências. Deixa eu voltar aqui, ó, vou clicar de novo no vermelho e veja só, se você clicar aqui nas palavras, você vai para esse campo aqui, que é o léxico de sentido bíblico, que é uma ferramenta muito boa, muito interessante. Eu acho que as pessoas exploram muito pouco ela e quem sabe eu possa fazer um vídeo dedicado a ela futuramente, tá? Mas se eu abrir aqui esse campo, eu tenho aqui as ocorrências do amor cristão. Então por isso o Pai me ama. Ora, amava Jesus a Marta e a seu irmão Lázaro. Então eu tenho todas essas ocorrências em que eu posso dizer que o amor que está sendo descrito aqui é esse amor sacrificial, um amor profundo, né? Não é simplesmente um amor de amizade, não é um amor homem e mulher ou qualquer coisa nesse sentido, mas é um amor profundo, né? Muito mais significante que os outros. Ótimo, isso realmente, esses textos significam isso. O perigo é eu dizer que essa palavra significa apenas isso. E olha só na terceira ocorrência, o amar de desfrutar. Olha os textos que aparecem aqui. E eu posso exemplificar muito pelo primeiro aqui, ó. Ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas. Então você está vendo que essa palavra não é usada apenas para descrever o amor cristão ou para descrever o amor de Deus, tá? E é interessante que a Almeida, ela nos dificulta um pouco por traduzir por gostar, né? Então você vê aqui, ó, eu até vou clicar aqui para abrir o texto, né? Porque gostais da primeira cadeira, se você quiser conferir, você clica com o botão direito em cima da palavra, você vai ver que é a agapau mesmo que está aqui, correto? E você tem também aqui, ó, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus, inclusive outras ocorrências, né? Segundo de Pedro, vai falar daqueles que abandonaram o reto caminho porque, né, amou o prêmio da injustiça. Então você vai ver que essa palavra ela não descreve apenas o amor cristão em si. Mas por outro lado, você pode ter algo muito interessante, como por exemplo, né, se eu fosse pregar nesse texto de Lucas 11:43, é um resultado muito interessante. Porque eu vou dizer aqui, eu poderia dizer, né, só exemplificando, é que os fariseus amam as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças, dizendo que a devoção que eles deveriam ter, o amor que eles deveriam ter por Deus ou pelo reino de Deus, eles devotam esse amor ou este zelo para com o receber louvor dos homens, para com o ser reconhecido, ou seja, eles idolatram eles mesmos, eles são os seus próprios deuses ou qualquer coisa nesse sentido. Então eu poderia enfatizar esta palavra, mostrando que esta palavra tem um significado muito profundo para os cristãos e que esse significado ou este amor profundo ele é distorcido
da forma como os fariseus vivem. Então, eu estou dando apenas um exemplo, né? E mostrando exatamente esse texto de 2 de Pedro, né? Também falando de Balaão, que ele preferiu, né, amar as coisas do mundo, qualquer coisa nesse sentido. Então, é isso que é interessante você perceber. Eu até achei interessante isso, uma vez estava demonstrando para um pastor, ele falou assim, puxa, mas eu sempre pensei que essa palavra era descrevendo o amor cristão, e ela é realmente. Mas você não pode achar que em todos os textos bíblicos que essa palavra ocorre, ela está falando do amor sacrificial, ou ele está falando do amor de Deus por nós. Então você vê que estas ferramentas aqui no Logos te ajudam a perceber isso. Então veja, essa parte de significado ou os campos semânticos da palavra são bem interessantes, tá? Vale a pena você pesquisar aí, perceber, e nisso você acaba tirando, né, mensagens, significados, aprofundamento na palavra. Então é interessante você ver também, né, você ir a fundo com relação ao significado. Se você der uma olhada, né, que seja o primeiro dicionário de teologia do Novo Testamento, você já vê que ele fala aqui, ó, agapau, o termo geral de amar, capaz de todas as significações elevadas ou baixas do termo. Então ele já está falando que não significa só um amor elevado, né? Ele está explicando essa questão. Você vê até aqui embaixo que a partir da raiz e a partir de HP, que fala, ó, agapés, refeições sacras dos primitivos cristãos, que chegaram a ser associadas com a ceia do Senhor. Então você tem realmente essa relação aí que eu tinha falado no começo desse vídeo. Então eu gostaria apenas de chamar sua atenção para isso, para que você possa interpretar os dados e você tenha a curiosidade de entender os dados. O software bíblico Logos nos dá muita informação, nos dá muitos dados. Agora, o que ele não vai te dar é a sua dedicação em entender os dados. O meu professor Carl Bosman, né, que foi um dos meus mentores, ele sempre falava o termo, você precisa ter a curiosidade exegética, ou seja, de correr atrás, de querer saber o significado, de fuçar os dados que são colocados à sua mão aqui. Então eu só queria dar esse exemplo para que você possa se dedicar a pesquisar, a interpretar, a buscar entender os dados que o software bíblico Logos passa para você, ok? Até o próximo vídeo.